participando dessa mesa, a convite da direção. E eu sou apaixonada por educação. E eu acho que o meu exercício na área da arquitetura e como servidora pública, eu tive a possibilidade de circular nas escolas, né, e sempre com um olhar, diversos elementos da história da escola, o mobiliário, com a implantação da escola, eu tive o privilégio de ter o laboratório. E eu tenho consciência desse presente que a sociedade me possibilitou, e foi a convite de Ilza e Márcia e Ilza que eu já participei aqui como docente no curso de especialização em educação ambiental por 5 anos, mas me aposentei, mas eu voltei, porque eu estava inquieta. E quando eu cheguei aqui, Márcia e Ilza me disseram: criamos o núcleo de documentação e memória. Eu disse: pelo amor de Deus, eu quero voltar. Porque aqui eu me realizo, eu sinto que aqui é a minha segunda casa, eu gosto de andar nesse espaço, né? Isso são das minhas grandes alegrias de estar aqui. Passo até, às vezes, até 9 horas da noite. Fico feliz em compartilhar com a nossa colega de algum tempo, né, Francinari, nas nossas conversas sobre grupos escolares. Eu conheço algum pouco e eu gosto de conversar com as nossas colegas, né? Transferir as informações, porque o dado é público, o dado não é propriedade de ninguém, né? Então, nossas fontes têm que ser compartilhadas. Gostaria de oficializar, nesse momento, lá em casa eu tenho alguns imóveis, algumas coisas de escola, e nessa oportunidade eu estou transferindo uma carteira escolar dupla, que eu, na minha fiscalização de obras, que também na área de arquitetura eu era fiscal de obra de recebimento do projeto Nordeste 98, e eu trouxe de pedir licença à diretora da escola na zona rural de Acari, se ela me permitia, naquele momento que estava sendo substituído o mobiliário, ela me cedeu uma escola, uma carteira dupla, ela me cedeu, e em Mossoró eu consegui uma de braço, né? Então também eu estou transferindo para o acervo do núcleo esse material, porque não é meu, é público. E eu fiquei muito feliz ontem das alunas sentando e tirando fotografia. Eu disse: gente, é altamente confortável. Foi nessa carteira que eu escrevi minha dissertação de mestrado nos anos 2000. Então, compartilhar com a professora Fabiana. Fabiana, nós não combinamos a apresentação, mas eu fico muito feliz você ter trazido o Amaro Cavalcante, irmão de Padre João Maria, né? Que no final do século XIX fez uma viagem comissionada, e a síntese que eu vou trazer aqui é da minha tese de doutorado, né? Que outro nordestino, Anísio Teixeira, e pelas suas anotações eu vi que o relatório de Anísio Teixeira também se aproximava de Amaro Cavalcante, e também esses educadores tinham um compromisso com a educação. Eles viajavam, mas eles chegavam e entregavam um documento, era um benefício. A mesma informação Anísio Teixeira fez 40 anos depois. 1888 fez Amaro Cavalcante, e em 1828 fez Anísio Teixeira aos Estados Unidos, fazendo um mestrado de educação, né, e também visitando escola, trazendo esse material e discutindo com seus pares a renovação da escola brasileira a partir dos anos 20. Então, eu vou fazer uma apresentação, e essa é a primeira apresentação que eu faço da minha tese, né, porque eu defendi no ano passado, e também com muita alegria que eu sintetizei parte da minha tese e compartilhar neste evento bastante significativo, com muito esforço, que todos nós participamos há alguns meses, né? Professora Márcia, Ilza, Marisa e todos os nossos colegas professores aqui presentes, os que não puderam estar aqui, né? Para que nesse momento a gente comemorasse esses 25 anos, mas a história dessa instituição tem sua gênese centenária.
Eu estou trazendo a tese, né, que eu defendi em 7 de março, eu deixei até a data, né, de 2018, com o título Centro Educacional de Formação do Magistério Primário de Caicó, as ideias anicianas nos sertões do Seridó. Então, para todos, eu estou trazendo como é importante a documentação, o livro, o acervo da escola, o acervo nosso do IFESP, os nossos livros, as nossas anotações são documentos. Reportando-se a Alegoff, o documento, o historiador é quem vai se debruçar, vai selecionar e transformar o material em função do seu interesse de pesquisa. Eu recentemente gostaria também de comunicar neste evento que eu fiz uma visita levando um exemplar da minha tese, a filha de Anice Teixeira, porque esse era um dos meus objetivos, chegar até ela e, através de um seridoense, que foi secretário de Anice Teixeira, eu entreguei um documento de uma reflexão, mas foram 4 anos lendo Anice Teixeira. E a conversa a comunicação com ela por 3 dias, porque o primeiro dia estava agendado, mas o seguinte foi a convite, porque quando ela abriu a tese, ela me chamou imediatamente, volta aqui que eu quero conversar sobre Anice Teixeira, porque eu convivi com Anice Teixeira pai. Então, quando ela falava em Lourenço Filho, Aloysio de Azevedo, Cecília Meirelles, eu ficava toda arrepiada. Porque eu li e está presente ela, como se fosse o cotidiano dela. Então, eu estou compartilhando essa alegria e dizer como é importante, gente. O que a gente quer, a gente tem que ter. E nós queremos e ter essa possibilidade de avançar nessas leituras. Então, vamos avançar, né? Então, apenas uma síntese, quero realmente reforçar a questão da documentação, como é importante para a construção dos nossos trabalhos. Só rapidamente, que eu não vou explorar os teóricos, mas o que a professora falou, porque eu também estou trabalhando com o intelectual Anice Teixeira e utilizei como rede de sociabilidade, porque Anice Teixeira tinha se formado em Direito no Rio de Janeiro. Anice Teixeira tinha se formado em Direito com 24 anos e foi a convite, teve que voltar para a cidade dele na Bahia e, por ser filho de um político, né, Dioclésio, ele teve que assumir a diretoria da Instrução Pública de Salvador com 24 anos. Então, o itinerário de Anice Teixeira foi de buscar pares, colegas, viagens para conhecer a educação e construir coletivamente a proposta o compromisso que ele assumia. Então, todo esse material, produção de Anice Teixeira e relatório administrativo de sugestões educacionais, foi necessário para a construção dessa tese mergulhar todas as suas gestões na Bahia, em 1924 a 1928, o Rio de Janeiro de 1931 a 35, novamente na Bahia 47 a 52 e de 52 a 64 no INEP. Então, Anice Teixeira foi o intelectual que estrategicamente mergulhou de 1924 até 1971 na educação brasileira. Então, os relatórios do Rio comissionado em 1924 aos Estados Unidos é um documento e foi necessário para construir esse capítulo da dissertação, as ideias de Anice Teixeira e como ele materializou. As mensagens governamentais do Rio Grande do Norte é mais outro elemento que é necessário e como documento, e quando nós encontramos no núcleo de documentação e memória, no arquivo público, no repositório, este material é documento e nós utilizamos para os nossos trabalhos, né? Nós estamos aqui com a plateia de acadêmicos, né? E eu recortei a tese exatamente para dizer como a gente precisa se apropriar. Até mesmo uma simples frase,
a ler um filósofo que eu gosto, que ele diz, o saber, o trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida. Eles deveriam governar. Então, eu gosto muito dessa frase e eu disse, vou trazer para a minha escrita. Da mesma forma, um livro que eu li Capitães da Areia, que faz uma homenagem a Anísio Teixeira, também. Então, a gente tendo um caderninho, a gente vai anotando, porque a gente trabalha, a gente faz nossos trabalhos com o coração. E esse momento é peculiar, é só nosso, né? Então, a gente tem a oportunidade e a gente coloca. Estou dando apenas 2 exemplos, que são documentos, uma frase e uma referência do nosso personagem. Legislação educacional pertinente nacional e estadual foi outra fonte e documento utilizado no trabalho. Material gráfico, as pranchas, porque o nosso trabalho teve o foco na análise da linguagem arquitetônica do Instituto de Educação de Caicó, que na época tinha a nomenclatura de Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó. Então era necessário ter esse material gráfico, fotos da instituição investigada, arquivos particulares e público. Relatório do arquiteto, autor do projeto, que também foi necessário. E os estudos históricos da educação brasileira dispostos na produção literária e acadêmica. Então, o elenco desses documentos, uns são para análise de dados e outros são referência bibliográfica. Como teórico, utilizamos rede de sociabilidade para entender como Anísio Teixeira construiu as ideias pedagógicas, né? E estratégia de setor, como ele se utilizou nesse processo. Utilizamos Saviano e Magalhães porque estávamos trabalhando com instituição escolar. E, para análise do nosso objeto, utilizamos Frago, o aspecto no conceito de espaço escolar, e como a linguagem plástica, como tipo escolar arquitetônico em Argan. Esse capítulo é o capítulo da base, né? As ideias de Anísio Teixeira, os desafios e as práticas educacionais. Então, rede de sociabilidade foi a categoria de análise utilizada para analisar essa construção do discurso pedagógico de Anísio Teixeira, que o fez com o diálogo com os intelectuais em diferentes espaços e níveis diversos de articulação. Essa imagem é a visita, a ida, o período que Anísio Teixeira estava nos Estados Unidos, na viagem de 1927. Anísio Teixeira, o Monteiro Lobato, né? Anísio Teixeira é o personagem, né? Assim como Anísio Teixeira, em 1957, recebendo o título na ABR, na Associação Brasileira dos Educadores, em 1957, esses eram os seus pares, inclusive o seridoense José Augusto. Então, é nessa relação do conjunto e fora do Brasil que Anísio Teixeira constrói suas ideias. É no aprofundamento intelectual na área da educação no Brasil, na Associação Brasileira que ele participa, inclusive da criação em 1920, criada na Politécnica, que constrói com essa rede de sociabilidade as ideias pedagógicas. Nos contatos com as instituições de ensino nos países, né, europeus, porque em 1924 Anísio Teixeira vai para a Europa e em 1927 vai para os Estados Unidos, visitando escola, programas de ensinos e outras informações que interessavam. Uma prática, o desafio na elaboração do diagnóstico educacional por todas as instâncias que ele passa na gestão educacional. Na construção de planos propositivos para intervenções em realidades locais. Na articulação com profissionais de arquitetura com vistas à elaboração de projetos de edificações escolares. Na interlocução com parlamentares para aprovação dos instrumentos legais da reforma da educação. Tanto na Bahia em 1924 quanto em 1947, Anísio Teixeira
faz a proposição e vai para as Assembleias Legislativas, porque ele tinha interesse que o Conselho de Educação tivesse poder também financeiro para fizesse uma interlocução com o secretário de Educação para, no entendimento dele, melhor caminhar a educação dos estados. Então, é um momento de desafio que Anísio Teixeira faz para, na perspectiva de tentar mudar a educação. No dinamismo do INEP, MEC e ampliação da articulação do governo federal com os estados e municípios na perspectiva de renovação do Sistema Nacional de Educação. Anísio Teixeira chega em 1952 no INEP, no momento forte dessa renovação educacional, e então ele empreende ações que mudam todo o cenário brasileiro dos anos 50. E, como instrumentos legais neste nosso trabalho, utilizamos as leis, lei orgânica em nível nacional, as diretrizes das escolas nacionais brasileiras, a lei orgânica do ensino, do ensino normal em nível local, ao nível do Estado do Rio Grande do Norte, a lei estadual 2004, que criou os cursos normais regionais, a lei estadual 621, que regulamentou a lei estadual 2004. Então, estas e outros instrumentos legais também são documentos necessários para a condução das nossas produções acadêmicas. E são informações que possibilitam construir, por exemplo, um mapa, este mapa do Rio Grande do Norte, com toda a implantação do ensino normal no Rio Grande do Norte. Em Natal, a escola normal, criada pela quinta vez em 1808, no contexto da reforma da instrução pública do Rio Grande do Norte. Em Mossoró, em 1922, até 1922 só existia a escola normal de Natal. Então, necessariamente, a professora era formada em Natal e, como de terceira instância, teria que ir para o interior do Estado. A partir de 1922 é que teve a Escola Normal de Mossoró para atender a região, principalmente do Oeste. E, com base na relação da legislação anterior, foram criadas as escolas normais regionais. Então, este mapa, também a construção deste mapa, é também um material, porque tínhamos o mapa com a configuração de 167 municípios. E foi necessário fazer um enxugamento, porque houve um desmembramento, para inserir no número de 65 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, toda essa produção é nossa, que nós estamos empenhados e que devemos transferir para os demais. Então, aqui está espelhando 65 municípios, que era o que constava. Então, pela fonte, utilizei a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros de 1960, o volume 16, e a Lei Estadual 621 de 51 e a base do IDEMA. Então, essa é uma construção também que, um dos dados que eu gosto de sempre exemplificar do meu trabalho é a espacialidade. Então, este foi um mapa que nos deu muito trabalho para espelhar essa ocupação. E cada implantação utilizava-se um trabalho de uma colega de história, a escola de Pau do Cerro, utilizando o trabalho de Olívia de Aquino, o Siridó, as colegas de história. Então, cada implantação utilizava uma referência bibliográfica, e assim como todo o material disponível. E aqui é outro elemento de uma configuração espacial, também utilizando de elementos de lei, o aporte legislativo, a Lei 2.171 de 57, do governo de Linardi Marins, que corresponde à reforma do ensino primário, que organiza e fixa as bases da educação elementar e de formação do magistério primário no Estado. É essa reforma que o governo agradece a Anísio Teixeira a concepção ideológica da construção dessa proposta. Agregada a esta reforma,
a Lei 2.225, que organiza a Secretaria de Educação, definindo um departamento de educação com 6 divisões, dentre elas estudos e pesquisas educacionais e prédios e aparelhamento escolar. Também esta orientação que Anísio Teixeira, ele o fez na Bahia e também propôs a um dos exemplos do estado do Rio Grande do Norte a essa configuração. A configuração que a Secretaria tem hoje, a origem está aqui. Essa divisão, estudos e pesquisas educacionais, era centrada na formação do professor para atender à lei da reforma. Então, só uma observação, a semana passada a gente, organizando as fotografias, nós encontramos a fotografia de Lia Campos com os professores que trabalhavam em 1958 na formação para a implantação nos 3 institutos. O Instituto de Educação de Natal, que tinha sido instituído nesta lei, o Instituto de Educação de Caicó e o de Mossoró. Então, havia a preocupação primeira e foi orientada por Anísio Teixeira, inclusive até cedido os técnicos do INEP para participar com os educadores do Rio Grande do Norte na construção do plano e a formação. Este material está trabalhado na dissertação, mas foi muito importante essa divisão, estudos e pesquisas educacionais. Outra lei que também dá um aporte a essa lei, que é a divisão do Estado em zonas escolares. Aqui a origem das DIRED, das 16 DIREDs, com sede em Natal, com sede em Mossoró e com sede em Caicó. A semelhança que Anísio Teixeira viu nos Estados Unidos, as escolas normais, e que Amaro Cavalcante viu no século XIX, Anísio Teixeira orientou a implantação desse centro de formação do magistério no interior do estado, nas 2 grandes zonas do estado, Mossoró e Caicó, porque aqui era que estava a concentração da população, porque tanto em nível de alfabetização como da formação do professor. E é nesse momento que começa a deslanchar a formação do professor, em toda a concepção da escola nova que tinha iniciado. E outro decreto, o de 1960, que regulamenta o ensino primário e normal do Estado, tornando obrigatório do ensino primário para todas as crianças de 7 a 13 anos. Aqui já começa a discussão dos 9 anos, nos anos 50, em função dessa lei. E a Lei 2.907/61, que constitui o quadro do Magistério Público do Estado e da outras providências. Então, são as principais leis que estamos pontuando, que faz um espelho desse suporte legislativo para todo o Estado em função da lei de 71. Já ultrapassei, Marisa, da hora, está bem rapidinho. E trabalhando o compartilhamento de espaço, que foi um aspecto, as escolas brasileiras, as escolas normais brasileiras, a Francinari já fez uma pontuação, um forte regime de imigração, E outro termo que a colega Luciene trabalha é compartilhamento de espaço. Compartilhamento de espaço é bastante presente nessa trajetória da escola normal, tanto de Natal como da maioria das escolas brasileiras, e estamos trazendo também na cidade que foi estudo o nosso projeto, que foi o Centro Educacional. Inicialmente foi criado em 54, primeiro funcionou na prefeitura, depois num prédio particular, depois num grupo escolar Augusto Severo e, enfim, no Centro de Educação de Formação do Magistério. Aqui ele teve sede própria. Este é o nosso objeto de pesquisa. Aqui era compartilhamento com diversas instituições. Aqui é o mapa de Caicó nos anos 50. O centro de... Também utilizamos, fonte oral como documento, trazemos o autor do projeto, também caicoense, Moacir Gomes, mas que estudou arquitetura no Rio de Janeiro, terminou em 1955, autor do Machadão, que foi derrubado, que foi a monografia dele, a primeira obra pública escolar, ele é autor do projeto,
foi do de Caicó e Mossoró. Assim como utilizamos uma figura ilustre, pessoa que ainda mora lá em Caicó e mora na instituição, que chegou como operário e transformou-se em funcionário. Foi de grande utilidade para entender e através das entrevistas, para a construção desse trabalho. Então, pesquisa de campo através das plantas, entrevista com o arquiteto Moacir Gomes, com o seu Teódulo, né? E o objeto a partir de um referencial. Então, apenas é uma síntese, né? Nós utilizamos documento e também como a fala. Terminei, Marisa. E aqui é a questão da espacialidade. Eu quero só fazer uma observação que os Institutos de Educação, Instituto de Educação é a configuração espacial definida na Lei Orgânica de 46, no Rio Grande do Norte, 10 anos depois é instituído, né, nesta configuração de jardim de infância, aqui no caso do de Caicó, nesse bloco, salas de aula comum, 3 pavimentos, né, o artesanato, né, e o ginásio e o setor administrativo. Eu gosto muito de ficar aqui pela manhã e até à tarde, olhando para as crianças, porque é essa configuração, as crianças, né, do ensino fundamental, é esta situação aqui. Instituto de Educação Brasileiro implantado no nosso estado. E nós temos aqui também, apesar de não ter sido construído todo, mas nós temos ensino fundamental e a formação. E o que os professores que falaram ontem, né, fizeram, inclusive Paulino, maravilhosa apresentação da nossa prática, da nossa reflexão. Nós estamos aqui, né? E reportando-se o que o professor Gildo disse ontem, nos informou, o IFESP é o berço da educação do Rio Grande do Norte. E este momento dos 25 anos é o pontapé, né? Vamos nos empenhar, juntamente com a direção, para disponibilizar a todos os interessados necessário para a produção científica dos nossos dados, das nossas memórias, né? E tudo mais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu e a Ana Zélia, a gente trabalha tanto juntas que parece que até uma já adivinha o que a outra vai dizer. Eu pensando aqui nas falas, eu digo, pronto, eu não posso mais nem usar a frase de Gilto que nós, assim, anota, Ana Zélia, porque é exatamente essa frase que vai começar, né? O Instituto é o berço da educação, né, pública do Rio Grande do Norte. Nós anotamos essa frase, né? Bem, gente, é com alegria, né, satisfação que estar nessa mesa, né? E quem esteve presente, né, a Ana Zélia começou exatamente, né, por algo que eu havia, né, pensado assim, na síntese dessa mesa de hoje falar. Quem esteve presente, né, na abertura do evento, na mesa de ontem e na de hoje, né? Isso quando a gente junta essas mesas, né? Então a gente compreende muito, ainda mais a importância de um momento como este, certo? A professora Fabiana, né? Fabiana, ela traz sujeitos, né? Um sujeito da educação. Ela observa que ela estudou a figura do Amaro Cavalcante, é isso? E aí ela nos traz essas possibilidades da educação, da importância da gente estar fazendo um trabalho como esse, né? De preservar, de cuidar dessas fontes, né? Então, ela nos traz as possibilidades de pensar da pesquisa, né? Então, como de trabalho, ela trabalhou com os relatórios de instrução pública e
eu vou aqui abrir um detalhe. Essas proximidades, né? Porque quem me conhece, a brincadeira, disse que eu sou amante de Manuel Dantas. E e a Anísio é o namorado dele. E a Mário Cavalcante. Você é um companheiro de Fabiana, mas essas proximidades também com a Mário Cavalcante, né? Quem conhece um pouco da nossa história sabe que Manuel Dantas, né, é contemporâneo do Amaro Cavalcante, né? E aí, um dos documentos importantes, aí ele está vendo esse momento de transição, né, que a tese dele lá nos Estados Unidos, a educação é um direito legal? Né? A educação é um direito legal? Então, ele está fazendo essa discussão lá, certo? Num momento importante, né? Da transição aí da monarquia para a República. E, certamente, há esses diálogos. Então, quando o convite a Fabiana, exatamente, né, uma das razões se dá exatamente, ela está lá na UFPB, certo? Mas pesquisando um sujeito que também mantém um diálogo. E é importante que a gente, quando a gente está reconstituindo essa história, né, observe todas aqui trabalharam com redes de sociabilidades. Então, trazer essa história, né, é também perceber que ela não se tece somente aqui, há um diálogo maior, né? Há um diálogo maior, né? E na fala da professora Francinaide, né, quando ela traz a história da escola normal e a dificuldade que muitos tiveram de acesso a essa documentação, né, Francinaide. Então, aí eu volto. Né? Então, um momento como esse para nós é muito significativo. Eu vou voltar das falas, juntando essas falas das questões que foram. A gente podia até reunir essas 3 mesas assim, e pensando, olha, o fato desse núcleo, né, estar sendo inaugurado nesse momento agora é o reconhecimento também, né, da importância do valor da educação pública, né, desses documentos tem para a gente, porque aqui na instituição a diretora, né, atual, né, a professora Márcia, ela também trabalhou com esses documentos, a tese dela, certo, é com esses documentos também. E como ela, assim como você e a professora Luciene, sabe como é importante isso aí. E o cuidado. Houve uma tentativa. Agora, de fato, cuidar dessa memória, preservar essa memória, tirar essa memória do porão, né, do silêncio. Então, isso tem um significado enorme para a gente. Um significado muito importante. O trabalho da Fabiana, o trabalho da Francinaide, o trabalho de Ana Zélia, né, investir, certo? Porque é um investimento no sentido de reconhecer a importância de ter um núcleo, né, de documentação e memória, né, é muito significativo, porque é tirar essa memória da educação pública do seu silêncio. Né? Tá? Porque não adianta você ter ideia, tem que investir. Então, ir na mesa de ontem, né, e o fato, né, de um governo estar aqui, um governo popular, de reconhecer isso é muito importante, significativo para nós. E ontem, né, a professora Ilza fez uma pergunta que eu fiquei perguntando, me questionando, perguntando assim, como essa pergunta ela deve até ser amadurecida. Por quê? Porque o Kennedy, ele tem procurado também, passado por mudanças, essas mudanças se adequam às mudanças, né, da sociedade, e também nós estamos nesse processo de mudança. Ela falava da questão do concurso público, do processo seletivo. Nós estamos passando por um processo seletivo para professor. E o quanto é importante esses professores saber qual o papel da nossa instituição. Como essa instituição, ao longo dos seus 100 anos, elas têm trabalhado, né, para formar professores. Como o que é ser um professor formador. O que é que significa ser um professor formador? Tá? Então,
esse momento para a gente, né? Eu acho até que quem está participando do processo seletivo, viu, Ilza, deveria estar num momento como esse, conhecendo a história da instituição, né? Deveria estar conhecendo a história da instituição, porque, né, diferentemente de outras, né, onde muitas vezes o conhecimento se dá, né, a formação se dá compartimentada, nós estamos pensando como Paulino chamou muito bem a atenção dele. Certo. Chamou muito bem para a atenção, né, dos professores que participam do processo seletivo, tem que conhecer, tem que ter passado pela educação básica. Tem que ter. Por quê? Né? Então, enfim. Então, essas mesas, na verdade, elas se ligam, né? Elas estão ligadas entre si, tá? O trabalho de Ana Zélia, né? Que eu gostaria até de fazer convidar vocês a apreciar. Eu gostaria de falar do painel, o painel que está lá, que traz toda essa história, que foi com base nos trabalhos produzidos, né, por Luciana Aquino, por Francinai, pela professora Márcia, certo? Foi um trabalho que, né, a gente tem muito trabalho, né, que foi pensado, inclusive, nesses recortes que ela apresentou aqui, dessas mudanças de prédio, tá? Enfim, então, eu convido a comunidade a apreciar lá o painel. E gostaria de convidar a professora Fabiana, está deixando, né, livros para, né, a instituição, a professora Francinaide, mas eu vou passar para as considerações finais e depois eu gostaria de convidar Márcia, né, que ela gostaria de, né, para as palavras finais e passar aqui os livros para os nossos convidados. Agradeço muito por estar aqui com vocês, né, nesse momento tão importante para a instituição. Quando Marisa me convidou, não sabia do tamanho, né, da importância dessa festividade, mas aqui estando, eu fiquei assim, surpresa e feliz com o tamanho da instituição, com arquivos que tem, com as produções que tem, né, e saber das pesquisas que aqui, né, saem. Então, eu estou querendo compartilhar com vocês uma produção que acabou de sair, tem 15 dias, com a professora Maria Elisete Guimarães Carvalho, que também é daqui do Rio Grande do Norte, de Natal, fez mestrado, doutorado, graduação aqui na UFRN e atua lá no programa de pós-graduação e também na UFPB. Pronto, maravilha. Então, esse é o livro Entre Discursos e Práticas em Memória, História e Educação. Tem produção minha, da professora Elisete, das professoras aqui do Nordeste, professora Lia, professora Zuleide. Também tem produção do professor de Uberlândia, da professora Marta Regina Fávaro, que é de Londrina, da Universidade de Londrina, professoras da Argentina, né, e professoras também de Portugal, professora de Portugal, Maria de Lourdes Dionísio. Então, estou deixando para a instituição, caso vocês queiram outras produções também, eu posso deixar. Eu também tenho outro livro, A Tradição da Civilidade, nos livros de leitura, na Primeira República, produção minha, da minha tese, também vou deixar para vocês. Tem outras que eu posso mandar por Marisa, que é um e-book para ficar disponível. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Assim como eu vim de coração, pela amizade que eu tenho, pelo carinho, pela parceria de trabalho que mantenho com Marisa há alguns anos, digo que estou disponível para poder também manter uma parceria de trabalho com vocês. É só me convidar que venho. Muito obrigada. Obrigada também. Considerações finais. Eu vou ficar de pé porque, na verdade, eu também queria
publicizar para vocês. Eu lancei esse ano com a editora do IFRN, editora da instituição em que atuo, né, na pós-graduação, enfim, nas licenciaturas. Também já tive a passagem aqui, viu, nos cursos de especialização, e é sempre muito bom. Então, este ano eu lancei esse livro, né, pela editora, a partir de um edital, né, depois de análise de mérito, enfim, consegui a publicação, que é resultado da minha tese, né, e eu tinha que lançar aqui também esse livro, né, e deixar com vocês essa história, para que vocês se interessem, leiam e façam aquilo que a gente está discutindo aqui. Só que eu não tenho agenda para estar na hora do lançamento à tarde, né? E aí eu gostaria de convidar as minhas colegas da instituição, né? Eu queria deixar meu agradecimento ao pró-reitor de pesquisa e inovação da minha instituição, o professor Márcio Adriano Azevedo, e também a professora Cadidia Carla Chagas, que é coordenadora da editora, por me possibilitar esse suporte de estar aqui lançando o livro de forma muito breve, né? E publicizar 2 projetos que a instituição tem. A editora do IFRN tem 2 projetos. Autor no Campus, que é o projeto que eu estou fazendo agora, né? A editora do IFRN sai para os campi do IFRN para fazer o lançamento dos livros dos autores que publicaram pela editora no seu campus. Então, vocês sabem que o IFRN tem 21 campi, né? Então, geralmente, a editora faz esses lançamentos nos campi onde tiveram autores. Eu fui uma delas, né? Já tive o lançamento lá no Natal Central, optei por fazer esse agora aqui, né? E meu campus hoje é João Câmara, eu preferi que fazer aqui, né? Para poder agendar visibilidade a quem tem um maior acesso, gostaria de fazer a leitura, que são os professores da área pedagógica como nós. E aí, um outro projeto é a editora Visita. Eu também queria deixar em nome da editora, né, a publicidade desse projeto, porque vocês, como professores, podem requerer à editora uma visita, né, na sua escola, a escola em que vocês atuam. Então, como estamos na rede estadual de educação, a gente quer também publicizar esse projeto. Como não tem livro para todo mundo, sim, o livro é gratuito, tem versão e-book, né, no repositório do IFRN, que se chama Memoria, então vocês podem ter acesso, mas então, como nós não vamos, foi distribuído no lançamento, como nós não temos mais para distribuir para todo mundo, né, como gostaríamos, então vai ter um sorteio, as meninas já organizaram, e quem tiver o seu número aí, a gente vai fazer o sorteio agora, né? Então, Marta e Patrícia são nossas colegas de instituição que estão atuando na editora, junto com a professora Cadidia, e dão esse suporte para a gente. Professoras, vamos lá. Primeiro a ponta, na direita, o número de 1 até o 62. 9. Número 9. Uau! Você não me dera nenhum. O nome da minha tese, né, é Escola Normal de Natal, Rio Grande do Norte, 1908-1971. O 9 não tá? Não é esse? É 9? Você tirou o 9? Sim. Então é o 9. Boa sorte, né? Chegue. Não é esse? Depois ela pronto. Depois ela autografa. Final pra gente. Ambientamento. Depois a gente próximo número. Deixa eu ficar. Número 13. É pensamento positivo. Próximo número. Próximo número. Menos pra livre. 45. 45. Peraí. Vale tudo. O dela é 45. 40 quanto? 5. Sou eu.
conferir aí para depois dizer que é marmelada, porque tem mania de... Próximo número. 20. Chega, 20. Pode mais perto de Vamos fazer só uma coisa. Daqui a pouco a gente faz uma. nem rolo, nem ímpar. Número 29. Mais um. 29. Chega. Gente, então, minha gratidão à Propi, ao IFRN e também à professora Marisa, a Fabiana e a Ana Zélia por este aprendizado. Também quero agradecer a diretora, né, da instituição por ter aberto essa possibilidade. Obrigada. Ana Zélia. Só quero acrescentar que a professora Fabiana fez referência ao livro de Amaro Cavalcante sobre a questão educação, né? E quero fazer referência que a Anice Teixeira tanto fazia defesa. Educação não é um direito, não é um privilégio, educação é um direito, que todos devemos ler. Pois é. Tá? Eu convido a Márcia, a diretora Márcia, certo, para os agradecimentos. Vai ter outro sorteio, está na mão de Márcia. Olá, bom dia, pessoal. Então, é uma grande alegria estar aqui, reiniciando nossos trabalhos de hoje, né? A abertura do evento ontem nos trouxe muita satisfação, todas as atividades, o dia inteiro, à noite, a gente encerrou com um show de Pedrinho Mendes, né? Então, foi muito bacana e teve a participação da nossa instituição e de muitas outras instituições de ensino superior. Então, é com muita alegria que eu, né, venho agradecer a participação das pesquisadoras aqui na mesa. Essa mesa, para mim, é a mesa que é o carro-chefe, né, dessa nossa atividade, desse nosso evento, né, que é o evento científico-pedagógico. É um evento também cultural e é um evento comemorativo dos 25 anos da nossa instituição. Então, eu também quero dizer que eu bebi na fonte, né, desse acervo aqui do Instituto Kennedy e em outros acervos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu me apaixonei pela historiografia da educação desde que cheguei aqui no Kennedy. Então, eu posso dizer isso porque muitas pessoas me perguntam o que é que uma professora de matemática está fazendo pesquisando a história da educação, né? A gente sofre um certo preconceito porque o matemático ele é visto como um professor que trabalha de forma mais não contextualizada, né? De forma mais tecnicista. Então, eu sou uma educadora matemática. Eu não digo que sou matemática, né? Eu sou uma educadora matemática e eu posso dizer que eu me constituí educadora aqui dentro do Instituto Kennedy. A partir de 2004, quando eu comecei a trabalhar no Instituto Kennedy. E eu também me apaixonei por essa instituição, da forma como a educação é trabalhada, da forma como se faz o ensino, né? De como se faz a formação do professor aqui dentro do Instituto. Então, foi a partir do período que eu cheguei aqui que eu comecei as minhas pesquisas na historiografia da educação.
Então, eu me apaixonei também pela pesquisa com o depoimento de um professor de matemática ao pesquisar o ensino de matemática pelas escolas radiofônicas. Eu gostaria de entender como é que se faz matemática, como é que se ensina matemática pelo rádio, né? E pelo depoimento do professor, eu me apaixonei e não me desliguei mais, né, da pesquisa em educação. E sei que ensinar matemática é muito difícil se a gente não encontrar uma forma mais dinâmica, mais diversificada, interativa e interdisciplinar, né? Então, isso é muito importante para a gente. E eu quero dizer, eu fiquei pensando quando a professora Francinaide colocou que o documento, ele por si só, não fala nada, né? E o documento, ele é uma escolha, né? É uma escolha tanto o documento, da forma que ele está guardado, é uma escolha de quem o guarda, né? Então, há 5 anos atrás, que eu ainda estava aqui no Instituto, né? Eu me aposentei em 2016. 2016 e fui para a UERN. Hoje sou professora da UERN. Então, em 2014, quando eu ainda estava aqui, né, eu comecei a pesquisar esses documentos do Instituto. Encontrei alguns documentos guardados com muito zelo, inclusive, na biblioteca, em 2 armários da biblioteca aqui do Instituto. Encontramos outros documentos numa sala ali, ao lado da cantina, muito mal acomodados, com muito cupim, com infiltração, alguns molhados, e a gente fez, né, isso na época que a professora Marlene era diretora, em 2015, e que eu era me tornei, né, nesse momento, coordenadora pedagógica, coordenadora administrativa, e também era pesquisadora. Eu estava no meio da minha pesquisa de tese, né? Então, quando eu soube que existiam esses documentos lá em cima, mal acomodados, eu comecei a transferir para cá. Primeiro eu fiz uma limpeza, pedi para fazer uma dedetização lá no ambiente, né? Uma limpeza, e começamos. E aí, juntamente com a professora Marisa, a gente encampou essa luta. Desde 2015, que a gente vem lutando. Então, quero dizer que a guarda da documentação não é uma iniciativa de uma pessoa, é uma iniciativa de um coletivo, né? Então, eu me sinto muito feliz hoje em saber que esse documento, essa documentação, está tendo um tratamento especial. Quero dizer também, quando a professora Francinaide falou que a escola normal esteve também abrigada na Associação dos Professores do Estado do Rio Grande do Norte, né, no prédio da associação, quer dizer que isso também é um ato político. É um ato político porque a formação do professor, ela vem sofrendo, né, esse maus tratos desde muitos anos, né, de muitos séculos. Então, é um ato político porque a Associação dos Professores teve esse olhar, né, e abrigou a escola normal. A escola normal de Natal vem, né, desde o início do século passado, passando por muitos prédios, como falou a professora Ana Zélia, que ela pesquisa sobre a história da educação também, né? Então, é um ato político, e é um ato político também a guarda dessa documentação. Quando eu voltei agora em 2016, que encontrei essa documentação, não existiam mais, 2019, não existiam mais os 2 armários da documentação que era bem tratada lá na biblioteca. Essa documentação estava jogada dentro de um armário aberto
numa sala, ali no espaço das coordenações de cursos. Então, a minha primeira ação, quando cheguei aqui, foi procurar onde está a documentação. Cadê aqueles documentos que estavam bem guardados, que a gente guardou na biblioteca, aqueles documentos que a gente trouxe lá de cima e trouxe para cá. Então, eu me senti, né, muito feliz na hora que eu vi aquela documentação ali, de qualquer jeito. Então, juntamente com a professora Marisa, com a professora Nazélia, que estava chegando aqui como voluntária para nos ajudar nessa tarefa. Então, nós, da gestão, eu, Paulino, a professora Ilsa, nós resolvemos dar um tratamento especial a essa documentação, que é um acervo. O acervo não é nosso, é um acervo público, histórico, né, da educação do Estado do Rio Grande do Norte. Então, procuramos fazer um projeto, elaborar um projeto para a construção desse espaço do núcleo de documentação e memória. Então, nós organizamos o espaço, elaboramos o projeto, né? Unimos forças. Então, é um trabalho construído a muitas mãos, pelas mãos de alunos, pelas mãos de colaboradores, de pesquisadores que vêm de outras instituições, como vocês estão aqui hoje nos ajudando. Então, é um trabalho coletivo, mas também é um ato político, de quem olha para essa documentação e entende que essa documentação necessita de um tratamento, necessita ser bem condicionada e necessita de ser disponibilizada para a pesquisa. Então, é um ato político, porque essa documentação, ela não pode ser colocada aí de qualquer jeito, né? Não pode ser tratada com indiferença. Então, é aí que está o nosso sentido de fazer educação e de fazer pesquisa, né? Então, eu me sinto muito gratificada e muito feliz por hoje, né, termos aqui o nosso núcleo de documentação e memória, por termos a colaboração de todos vocês na conquista desse projeto, né, que já vem sendo sonhado há tanto tempo. Falei sobre isso ontem e estou reforçando sonhada nesse há 25 momento. anos, né? Sonhada há 25 anos, porque quando o IFESP e o FP foi pensado, era uma meta, né, de uma perspectiva, o museu da educação, que serviria de referência para a formação de professores do Estado. Que eu escuto, né, isso é muito importante também, né? Que muito verdade. Então, mas reforçando ainda que, como Marisa acabou de falar, um museu, foi pensado, né, foi projetado, foi idealizado um museu da educação, e essa documentação veio aqui para o Instituto Kennedy há 25 anos atrás, né? Estamos comemorando 25 anos de ensino superior, há 25 anos que essa documentação está sendo guardada aí, está ficando sobre a guarda do Instituto Kennedy, né? Mas precisa ter pessoas, né, que pensem nessa documentação como documentação da memória, né, da memória da educação do Estado do Rio Grande do Norte, não como qualquer documento que pode ser colocado aí em qualquer lugar, tá? Então, fico muito feliz pelas falas aqui das professoras pesquisadoras e agradeço essa mesa tão importante aqui para o nosso evento. Oi. Só dando conta de que as duas ações são políticas. Tanto a de preservar, é uma política, e a de encobrir, de desprezar e de dilapidar. São políticas também. Política de tornar as coisas invisíveis. A nossa,
E a nossa proposta aqui é de dar visibilidade, assim como Marisa pregou. Ok, obrigada, Marlene, por complementar. Então, pelo adiantar da hora, né, a gente precisa encerrar essa nossa mesa. Nós, aqui do Instituto, temos também algumas produções que vamos compartilhar aqui com as mesárias. Aqui é o nosso caderno de formação docente, caderno 3. Essa publicação, ela não é atual, né? Mas é o que temos agora para compartilhar com vocês e agradecer as doações. E também quero dizer que temos uma publicação para sair, não deu tempo ainda, né? Nós produzimos um e-book com os trabalhos dos alunos da pós-graduação, dos 2 últimos anos. Nós vamos lançar agora, mas teremos lançamentos de livros hoje à tarde, a partir das 16h30. E estamos também lançando esse livro, que é Possibilidades Interdisciplinares na Educação Básica. É um livro que eu produzi com a colega lá no programa de pós-graduação pós-ensino na UERN. Então, estamos lançando esse livro aqui e quero fazer a doação, o sorteio desse exemplar, nesse momento. Obrigada. Então, os relatos, né? Temos relatos agora, a gente tem experiência. Tá? Avisar. Tá. Márcia, vamos deixar para fazer o sorteio à noite na marca agora já? Agora? Tá. Não pode dizer 13 de novo, não, né? Tá, vou dizer a minha idade, tá bom, 35. 35 saiu? Tá bom, vou dizer a idade dos meus sonhos, 25. Aff, Maria, também tá. Chegou a 25? 35? 35, foi o primeiro. 35, é a minha idade. Gente, olha, agora tem um relato de experiências. Eu convido o pessoal que está aqui para participar das atividades. Salas 10 e 11. Salas 10 e 11. Salas 10 e 11. 10 e 11. Bloco B. Bloco B. Deixa eu falar com o meu professor querido que está aí. Tudo bom, professor? Falo com você no meu TCC. Eu tenho muita paciência e tenho muita coisa da pesquisa com você. Eu não aprendi tudo, não. Eu ainda preciso que você me ensine mais. Mas pelo menos eu aprendi o que é uma citação. Eu agradeço a